Você tem tudo, mas sente um vazio? Parece que está anestesiada? Eu sei por que você se sente assim. Eu vou te explicar tudo direitinho aqui nesse vídeo. E ainda, fique comigo até o final, porque eu vou fazer uma super ativação simples, rápida e poderosa para te ajudar a sair desse estado. Você ficou dessa forma porque você precisou aprender assim. E por que que você aprendeu dessa maneira? Para se defender. Nós somos de uma geração de mulheres que foram criadas para ser independentes, ter uma carreira. Viemos pós o primeiro grande movimento do feminismo. E isso não existe nada de errado, só que não existiu um rompimento com o passado, existiu um acúmulo. Então somos mulheres que brincávamos de casinha, de princesa, sonhava em ser mãe, casar, ser feliz para sempre e precisava trabalhar, ser independente, ter uma carreira. Para que você desse conta de chegar nesse lugar que você chegou hoje, você precisou ativar muito a tua energia masculina, muito o seu mental, o seu racional e automaticamente. Vamos pensar aqui no símbolo do yin e do yang. Existe um equilíbrio perfeito ali, uma quantidade de branco, uma quantidade de preto e um ponto branco no preto e um ponto preto no branco. O que significa que se a gente dividisse, ia ficar meio a meio ali naquele símbolo de energia yin e de energia yang. Que aí as pessoas falam muito no masculino e feminino. Masculino como yang e o feminino como o yin. Sendo que todos nós, independente do nosso gênero, da nossa identificação de gênero e da nossa orientação sexual, possuímos essas duas energias dentro de nós, mas elas precisam estar em equilíbrio, o que é praticamente inexistente na nossa sociedade. Ao passo que também existem muitas mulheres que mergulharam profundamente nesse espaço yin e não ativaram ou desativaram, até por uma rejeição do masculino, algum trauma com o pai, vários aspectos que podem ter feito ela bloquear o masculino externo e o masculino dentro de si. Fato é que a grande maioria de nós estávamos caminhando por esse lugar de ativar demais esse lado yang e calar o lado yin. Isso é um problema comum na nossa geração. Foi assim que eu comecei o meu caminho dentro do sagrado feminino. E provavelmente é assim que você vai também ter o seu despertar, entendendo, e sempre existem novos despertares. Talvez você seja uma mulher super espiritualizada, que já passou por vários processos terapêuticos, e você já passou por vários despertares, e agora isso é mais uma etapa do teu despertar. Dentro desse despertar, o grande caminho é o sentir. Se permitir sentir, mergulhar no seu sentir, olhar para dentro e saber também se resgatar. Isso é um processo que você vai fazer tanto sozinha, em manutenção, na tua casa, todo dia, quanto você também precisa do faxinão que os movimentos terapêuticos te trazem. As sessões de terapia, as cerimônias de cacau, as cerimônias de outras medicinas, constelações familiares, momentos onde você para mergulhar profundamente dentro de si. Resgatar quem você é. E não é sobre ser uma nova mulher, é sobre lembrar da mulher que você veio para ser. É um futuro ancestral. É um paradoxo do tempo, onde ao mesmo tempo que você avança, você também resgata o passado. Então, tudo isso é muito complexo. E para que a gente consiga realmente mergulhar dentro da gente, desligar essa mente, nesse mundo corrido, além da escolha, da pausa, dos momentos de pausa que você precisa escolher ter, nós temos tecnologias ancestrais para nos dar esse apoio. E uma das tecnologias ancestrais que eu trabalho, das quais eu sou mais apaixonada, é a medicina do cacau. Pode ser que você seja guardiã da medicina do cacau, como pode ser que você nunca tenha ouvido falar ou consagrado cacau. A questão é, o cacau não é uma bebida de chocolate. Ele é uma bebida cerimonial.
que traz físico-quimicamente todas as substâncias contidas no cacau para trazer foco, bem-estar, relaxamento. Vários artigos científicos já comprovam os benefícios do cacau. Hoje, a grande maioria dos nutricionistas que prescreve uma alimentação para uma mulher, ainda mais 30 a mais, 40 a mais e aí muito mais, contém cacau 100% nessa dieta por todos esses benefícios físico-químicos dessa substância. E a gente alia, agrega, junto a todo esse potencial físico-químico do cacau, o potencial espiritual dessa bebida, que é utilizada de forma espiritual desde os astecas, maias. Essa tecnologia ancestral, que por conta de todos esses benefícios e efeitos físico-químicos no corpo, a gente consegue também energeticamente abrir o chakra cardíaco, trabalhar o chakra cardíaco. É a medicina do coração, a medicina do amor. Fazer com que você sinta. E por todas essas questões físico-químicas que o cacau traz também, que não necessariamente a gente precisa abordar todos os nomes das substâncias, mas a gente pode trazer um estudo mais aprofundado sobre isso para cá, sim, sem problema nenhum. Ele também traz essa capacidade de relaxar, de focar. Então, ele é um facilitador, um portal para que você realmente consiga mergulhar dentro de você. E eu trago essa medicina tanto de forma presencial quanto online, pelo nível de segurança do trabalho que ela nos oferece. Ao contrário de outras medicinas, que de forma alguma aqui existe uma competição entre medicinas, mas ao contrário de algumas medicinas que são enteógenas, que precisam ser trabalhadas presencialmente, guiadas, no cacau você pode tomar ele na sua casa. Inclusive, todo mundo que participa de um ritual meu online automaticamente já aprende a preparar o seu cacau em casa. Automaticamente já passa por uma anamnese para que eu possa te orientar individualmente sobre como você deve preparar o seu cacau, se você tem alguma questão de alguma medicação que você toma, algum problema de saúde, onde a gente precisa de ajuste de dose de cacau, e a partir desses conhecimentos, você já consegue trabalhar essa medicina em casa. Eu muitas vezes tomo cacau, faço auto-cerimônias de cacau para mim, eu pego os meus oráculos, pego o meu cacau, pego outras medicinas que eu utilizo, que também podem ser utilizadas dessa maneira, sem necessidade de uma supervisão, de alguém ali do outro lado para te apoiar. São vários estudos. Então, essas tecnologias ancestrais trazem você para facilitar o teu contato e o teu aprofundamento consigo mesmo. E é por isso que eu sou apaixonada pela medicina do cacau e muito provavelmente, se você conhece, você já se apaixonou, e se não conhece, vai se apaixonar. Porque, como ela é conhecida pela medicina, como a medicina do amor, todas as substâncias, os neurotransmissores que ela libera, trazem muito bem-estar, ativam as substâncias internas na gente, inclusive a ocitocina. Então, por isso dá essa sensação de eu sou apaixonada por essa bebida. Além do que, ao longo da prática do estudo, a gente vai fazendo alquimia com cacau e vai entendendo como que aquele preparo vai ser mais saboroso para você. Muitas vezes eu preparo cacau e vejo as pessoas torcendo o nariz para a minha receita. Ao mesmo tempo, quem tem um paladar menos doce, quem gosta já do amargo, se apaixona também pelo sabor do cacau. Eu, particularmente, prefiro que o cacau esteja um pouco mais adoçado e você consiga tomar e consagrar, do que te forçar a tomar um cacau sem adoçar nada. Claro que os adoçantes do cacau são sempre naturais, e você, de repente, não conseguir não tolerar. Eu entendo que tem outras medicinas, como a ayahuasca, por exemplo, que eu também estudo, que tem um sabor bem desafiador. E que isso faz parte do processo. Assim como o amargo do cacau também faz parte do processo. Mas entre você conseguir consagrar e não conseguir consagrar, eu prefiro que você consagre dentro de algumas adaptações possíveis. E todos esses conhecimentos profundos, esse estudo mais aprofundado e detalhado, quando você está participando de uma cerimônia de cacau conduzida por mim, porque eu já percebi que algumas outras guardiães não têm tanto esse conhecimento científico, não se aprofundaram tanto nesse estudo, tanto pela formação que fizeram, quanto pelas suas formações prévias. Eu sou enfermeira.
Então, o nível da minha anamnese para uma cerimônia de cacau é o nível de uma anamnese ou até superior de cerimônias de ayahuasca, das quais eu já participei, que é uma substância que a gente precisa ter mais cuidado para consagrar ainda do que o cacau. Por conta desse meu lado científico, por conta desse meu lado do cuidado. Então, eu tenho muito cuidado, muito critério, muitas orientações. E por que eu estou te explicando tudo isso? Porque para que você consiga sair dessa confusão mental, dessa agitação do dia a dia, mergulhar em si, sentir, se entender, entender as travas, trabalhar essas travas, fazer um ancoramento com a tua espiritualidade, estreitar esses laços de relacionamento com os teus guias e mentores. O Cacau traz muito disso. Por exemplo, eu conduzi uma cerimônia uma vez que uma mulher falou assim para mim: eu sou médium, mas eu tenho muito medo de incorporação, então eu corro de trabalhar minha mediunidade. Porém, hoje, na cerimônia de cacau, eu conversei com a minha cigana. Ao invés desse processo de incorporação precisar acontecer, que às vezes as pessoas ficam muito presas a esses dogmas que são muito mais religiosos do que espirituais, que a única forma de trabalhar sua mediunidade é incorporando, e não. E aí, e não nada contra a incorporação, mesmo porque eu sou médium de incorporação, trabalho com as minhas entidades, mas quando você consagra uma medicina, quando você traz o cacau com uma medicina leve, sutil, você estreita o laço com os seus guias e mentores a ponto de bater papo com eles. Porque os teus guias e mentores, muitas vezes você também tem esse dogma de eles vieram aqui para eu incorporar e trabalhar em caridade. Também. Mas a pessoa que mais deve ser cuidada e o laço mais estreito que tem que ter com a sua entidade não são consulentes de uma casa. É você. Se a sua entidade não tem espaço para cuidar de você, algo errado não está certo. E alguém precisa ouvir isso, porque nada do que eu estou dizendo aqui estava planejado para ser dito no vídeo de hoje. Mas o grande principal é você entender que o cacau pode sim servir para te ajudar no seu desenvolvimento mediúnico. Ele pode sim te ajudar a abrir a tua intuição, a tua conexão com os teus guias e mentores. E ele pode e deve sim ser visto como uma bebida terapêutica, que vai facilitar o teu processo de entrar em contato com as tuas emoções e também o teu processo de lidar com elas, porque entrar em contato com as emoções sem preparo pode ser catastrófico. E uma outra experiência que eu tive quando eu servi cacau num outro momento, numa outra cerimônia presencial também, nesse caso, foi de uma mulher que eu conduzi uma limpeza do próprio útero da mulher e desde o útero da mãe dela. E aí, quando terminou isso, uma mulher olhou para mim e falou assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Você me jogou no fundo do poço, porque a minha mãe tentou me abortar. E ela ficou com muita raiva de mim. Teve um momento que ela não queria mais fechar os olhos, que eu precisei intervir, chegar ali ao lado dela, apoiar. E aí falei para ela: olha, você está precisando de apoio? Ela não me toca, porque também foi tocada na questão do abuso. E aí ela falou: mas você soube me tirar de lá. Então você sabia o que você estava fazendo. Então entenda, uma cerimônia de cacau online, ela tem toda uma potência, tanto quanto a presencial. E por isso também que quando eu conduzo as cerimônias de cacau online, existem vários critérios de segurança. Inclusive, as minhas cerimônias, elas podem ser assistidas gravadas, porque eu faço um ancoramento espiritual para isso. Porém, seguindo todas as instruções de segurança. Que é assistir a cerimônia do início ao fim. Quem está ao vivo ajuda nesse ancoramento e tem que estar com a câmera aberta. Se você assistir gravado, depois você vai no grupo e coloca o que você sentiu, como que foi. Pode ser que você entre, mas sabendo que quem está ali te conduzindo vai saber te tirar dali. E a cerimônia online ela é toda desenhada e canalizada para que esses processos ocorram com segurança. E muitas pessoas questionam, mas o online tem o mesmo efeito? Tem. E assistir a cerimônia gravada é uma experiência também muito interessante. Porque você deixa de estar ali olhando para o outro, julgando às vezes o outro, se auto-julgando diante da sua imagem na câmera, por exemplo, e fica muito mais entregue.
Então, as cerimônias de cacau, elas são desenhadas e a medicina do cacau, ela é uma medicina onde a gente conduz. Diferente, por exemplo, de uma cerimônia de ayahuasca, onde cada um vai tomar sua medicina e vai cada um para um lugar, a medicina tem a sua sabedoria e leva. O cacau também é a medicina, uma medicina muito sábia. Vai ter gente que vai ter mais agitação, digamos assim, a pessoa que está mais que está mais interna, que já está no estado às vezes mais depressivo, às vezes vai sentir uma animação com o cacau. Uma pessoa que está muito agitada provavelmente vai sentir um relaxamento com o cacau, com a mesma receita. E aí, dentro desse lugar, a medicina do cacau, a gente conduz ela dentro das cerimônias. Eu, como guardiã da medicina, facilitadora, eu vou conduzindo. Então, a cerimônia pode ser uma cerimônia que a gente vai mergulhar muito profundo. A lua onde essa cerimônia vai acontecer diz muito também sobre o ritmo que essa cerimônia vai ter. Então, são vários os estudos e os detalhes para eu, enquanto a facilitadora, a guardiã da medicina, ir guiando você. E eu trago a medicina do cacau de uma forma terapêutica. Se você já é uma estudante das medicinas e já participou de outras cerimônias de cacau, você vai perceber que cada guardiã, cada facilitadora, dentro das técnicas que ela domina e dentro da história de vida dela, ela vai conduzindo a sua medicina de uma forma única. Então, os trabalhos realmente sérios, eles têm a essência da guardiã. E a minha essência é essa pegada terapêutica profunda. A gente traz exercícios sistêmicos, traz as cartas dos oráculos, dos tarôs, rituais espirituais. E no próximo dia 24 de janeiro, aqui embaixo você já encontra um link para você pedir todas as informações, garantir a sua vaga, por um valor de contribuição muito tranquilo. Eu vou conduzir uma cerimônia online, a cerimônia Recomeçar. Nessa cerimônia vai ter uma receita de cacau, vai ter um grupo, você vai ter todo um preparo para a cerimônia, todo um suporte, se você nunca consagrou a medicina do cacau, de anamnese, de orientação de como preparar a sua medicina, e você vai ser conduzida nessa cerimônia, que vai ficar gravada e disponível por um mês. E nessa cerimônia nós vamos fazer uma limpeza espiritual profunda, um desemaranhamento, para limpar os últimos anos, esse último ciclo aí de 9 anos, que às vezes a gente ultrapassou a linha do tempo do ano, mas ainda está carregando coisas, principalmente no emocional, no mental, os padrões repetitivos. E se você não limpa isso, você não consegue fluir dentro do número 1, dentro desse recomeço. E a gente também vai olhar para frente e eu vou ativar os teus sonhos. E, Vivi, mas eu tô mal, eu não consigo mais sonhar. Eu já ouvi isso de algumas mulheres. Eu não consigo mais sonhar, eu não consigo mais acreditar. Vamos trabalhar isso juntas. Então, vai ser um momento profundo, de 3 a 4 horas ali juntas, uma imersão realmente, para que você faça esse movimento de pausar, olhar para dentro, ser cuidada, ser vista por outra pessoa. E depois você vai ter possibilidades de entender como que você pode continuar comigo. Oportunidades exclusivas para quem vai participar da cerimônia. E eu deixo aqui esse convite para você. Mas antes da gente encerrar, eu quero te chamar para fazer aquela técnica que eu te anunciei lá no início do vídeo, super poderosa, rápida, para que você saia de um estado, mude o seu estado emocional. Então se prepara, feche os seus olhos, se conecta com a sua respiração. E eu quero que você se conecte agora com um ponto. Um ponto cerca de 4 dedos acima aí do centro, entre as suas mamas, do centro do teu peito, do centro do teu tórax. Cerca de 4 dedos acima. Primeiro, leva a sua energia para esse lugar. Esse lugar é um lugar fantástico. É uma glândula chamada timo, que é uma glândula que também é conhecida como a glândula da intuição. E ativar essa glândula faz com que você mude o seu estado emocional, consiga mudar o teu estado mental, sair de crises de ansiedade, inclusive, momentos de mergulho muito profundo de grande tristeza. Então, coloca a mão nesse ponto. Começa a dar leves batidinhas,
leves batidinhas no seu timo. E vai repetindo comigo: timo ativar, timo ativar, timo ativar, timo ativar. Vai sentindo essa energia sendo ativada. Timo ativar, timo ativar, timo ativar. Vai respirando fundo e imaginando uma luz rosa e rubi que vai acendendo aí nesse local, vai acendendo no teu peito, se expandindo e contraindo junto com as batidas do teu coração. Bate mais um pouco, timo ativar, timo ativar, timo ativar. Para de bater. Respira fundo e deixa a tua mão aí nesse local sentindo calor, a ativação. Percebe a mudança do teu campo energético, do teu emocional, do teu mental diante dessa ativação. Entra nesse estado de presença e escaneia o teu corpo agora, de cima a baixo. Percebe a mudança da tua energia. Respira fundo, pode abrir os olhos. Como é que você está se sentindo? Comenta aqui embaixo como é que você se sentiu com esse exercício. Se sentiu calor, formigamento? Isso é só o começo. É só um pequeno pedacinho de como você pode se sentir ao consagrar a medicina do cacau, ao participar de uma cerimônia dessa potência que vai ser a cerimônia Recomeçar. Se você sentiu esse chamado do fundo do teu coração, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, me chama no WhatsApp e garante a sua vaga. Além disso, se esse vídeo fez sentido para você, se esses conhecimentos te chamaram a atenção, se você conhece alguma mulher que está precisando ouvir o que eu disse, ativar o timo, participar da cerimônia, seja um veículo de luz. Compartilhe esse vídeo com essa mulher. Deixe o seu like aqui para que a própria plataforma do YouTube espalhe mais esse vídeo. E se você ainda não está inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse e muitos estudos, ativações e movimentos profundos que nós vamos fazer durante todo esse ano de 2026, com projetos incríveis aqui no nosso canal. Seguimos juntas fazendo muitas conexões místicas de cura.